perseguição, atrocidades e guerra. O vídeo documentário Shalom Salam desvenda por meio de relatos como convivem muçulmanos e judeus na cidade de São Paulo. Quem nunca ouviu falar no conflito entre judeus e muçulmanos? A jornalista e professora em jornalismo internacional Márcia Detoni vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. Professora, eu sei que é difícil explicar em poucas palavras, mas qual a origem da guerra entre os judeus e muçulmanos? Bom, são dois povos com culturas e religiões distintas que reivindicam o direito de viver no mesmo território. Os judeus reivindicam esse direito como um direito histórico, porque eles viviam na Palestina muito antes de 2000 antes de Cristo. Ao longo dos séculos, eles sofreram muitas perseguições, os judeus. E no final do século XIX, na década de 1890, o movimento sionista, ele decide que é preciso ter uma pátria para os judeus. E essa pátria deve ser onde se originou toda a cultura deles, a Palestina. Então você tem já no final do século XIX, início do século XX, um início de uma migração de judeus para a Palestina, que naquela época pertencia ao Império Turco-Otomano. Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha acaba, junto com os países aliados, derrotando o Império Turco-Otomano e tomando conta daquela região. E acaba, então, facilitando a chegada de mais imigrantes judeus numa terra que já era habitada por árabes desde 600 depois de Cristo. Então, os árabes viviam há 1400 anos lá. E aí você vai começar a ter conflitos entre eles, porque eles estão disputando o mesmo território. E aqui no Brasil, há intolerância entre os judeus e muçulmanos? Como que é a convivência? Existe uma convivência pacífica. Não podemos dizer que eles confraternizem, porque eles têm uma cultura e uma religião diferente. Mas o Brasil é um país onde as pessoas vivem lado a lado, sem uma violência religiosa, ou aqui eles estão distantes da disputa pela guerra, você não tem um ódio incentivado pela violência. Então nós percebemos que no Brasil judeus e muçulmanos convivem pacificamente, né? E você acredita que pode haver paz entre os povos e o que precisa mudar para isso acontecer? Eu acredito que possa sim haver paz entre esses dois povos, só que eu acho que vai demorar para alcançarmos essa paz. O que nós precisamos e o que a comunidade internacional entende que é fundamental para a paz na região é que Israel faça um movimento no sentido de congelar os assentamentos nos territórios ocupados palestinos, retirar os colonos que hoje habitam as terras dos palestinos na Cisjordânia. Seria um ato de demonstração de interesse em encontrar um acordo. Mas nós sabemos que o governo israelense é um governo de direita, tem mais de 500 mil colonos vivendo em território palestino que votam no Benjamin Netanyahu e que não querem sair dessa região, porque essa região era a região dos patriarcas da religião judaica. Então eles acreditam que viver naquela região é viver a religião na sua plenitude, eles não querem sair de lá, né? Então, se Israel fizesse este movimento de retirada dos colonos, de negociação, talvez permanecendo algum assentamento, mas em troca de outro território, isso ajudaria muito a retomada do processo de paz. Por outro lado, também é preciso que grupos mais radicais, como o próprio Hamas, na faixa de Gaza, renuncie à violência. Mas Israel teria que dar um primeiro passo negociando com a Cisjordânia, que é mais moderada, e aí o pessoal da faixa de Gaza mais radical, vendo a situação melhorar na Cisjordânia, poderia então se encaminhar para uma solução que não fosse de violência e aceitando a existência de Israel, dois estados naquela mesma região. E o Fora de Série faz um breve intervalo. Voltamos já!
Fique agora com o documentário Shalom Salam. Nasci lá em Palestina, uma cidade de Ramallah, perto de Ramallah. Que ano que eu vim aqui? Acho que estava em 1944, 56, acho que estava com 25 anos. Não, quer dizer, não foi tocado, porque foi do meu gosto. Em escola judaica, desde o maternal até terminar o colegial. Eu fui membro de movimento juvenil, que é mais ou menos uma espécie de movimento escáutico com recreação da comunidade judaica. Eu cheguei a morar em Israel há algum tempo e assim, na minha casa a gente sempre valorizou muito essas questões mais de tradição da religião, mas a gente nunca foi muito preso aos dogmas. Acabo de passar 7 anos, de voltar de 7 anos em Israel. Sou judeu, nascido em São Paulo, crescido em São Paulo durante 25 anos. Eu morei 3 anos em Jerusalém e quase 4 anos na região de Tel Aviv. Não tive nenhuma doutrinagem, não estudei em colégio judaico. Eu nasci no Brasil, sempre morei no Brasil e meus pais são muçulmanos. Então sempre desde pequena, eu e meus irmãos sempre convivemos com a religião dentro de casa, com a cultura. Eles sempre tentaram passar isso pra gente. E tanto em casa como na escola. Sempre desde pequena estudei numa escola que é muçulmana. Meu pai nasceu no Líbano e minha mãe nasceu aqui, mas ela foi criada lá. Então os dois têm, a cultura deles é libanesa. Eu tenho 23 anos e eu sou judia. Eu estudei a vida inteira em colégio judaico e só fui para outros meios quando eu fui para a faculdade. A minha família de origem judaica também, meu pai é israelense, os meus avós vieram meu avô da Polônia, minha avó da Lituânia, e eles eram sobreviventes do Holocausto e vieram para o Brasil. Eu nasci no Egito e fui formado em engenharia mecânica, né, modalidade de energia, e em 1974, final de 74, então resolvi de sair do Egito. Eu não estava no pensamento que se fixar no Brasil, mas as circunstâncias entrou no meio, realmente eu mudei o pensamento e os Estados Unidos ficou no segundo plano. Hoje em dia estou aposentado desde 2005. A minha vida inteira eu estudei em colégio judaico. Eu também eu fui militante de um movimento juvenil judaico, um movimento de esquerda, sempre trabalhando na parte de educação não formal. E eu tive uma capacitação de 1 ano
para depois voltar e gerenciar esse movimento até em nível nacional, eu tive essa capacitação em Israel. Minha família do meu pai são judeus libaneses. A minha mãe era católica, se converteu, casou com meu pai. Eu sou um judeu brasileiro, tal qual tem um muçulmano brasileiro, tal qual tem um muçulmano israelense também. O conflito de Israel, ele é um conflito muito discutido no mundo, mais pelo motivo de ser um conflito numa região bastante complicada, numa região que liga 3 continentes. Ambos os lados têm razão e ambos os lados não têm razão. O problema foi desde o começo, desde a tal da Guerra da Independência, porque tinha sido feito um Estado judeu e palestino um ao lado do outro, uma divisão justa, e ficou mais ou menos injusta por causa da guerra, que Israel acabou ampliando o seu território. E a gente acredita que os judeus invadiram a Palestina e eles diziam ser a terra prometida, alguma coisa assim, mas foi meio que uma invasão. Israel, por exemplo, o problema maior hoje em dia é a questão da influência do judaísmo ortodoxo no Estado, que são pessoas bem radicais, fanáticas e que não querem ceder ou chegar a qualquer tipo de composição amigável, que é um problema que o mundo palestino enfrenta também em função das guerrilhas terroristas e da falta de um governo forte na Palestina. Eu acho que existem vários níveis, né, várias linhas a serem seguidas. Tem os mais extremistas e tem os menos extremistas, os mais liberais, dos dois lados. São facções extremistas, facções que não aceitam nenhum tipo de diálogo, né, e nem vão aceitar. Meramente político, não tem nada a ver com religião. Afinal da conta, esse universo todo, não é só aquele pedaço de terra ou do outro, esse universo todo foi criado para nós. Todo mundo é igual por igual. A terra é de Deus, não é de ninguém. Então, para que realmente as pessoas gastam tanto dinheiro, gastam a vida deles brigando, guerreando, e no fim todo mundo vai por baixo da terra e pronto, valeu a pena? Não. Politicamente, quando nasceu o Estado de Israel, eu já vi uma divisão. Quando teve em 67, teve a Guerra de 67, também foi feita uma divisão. Havia um Estado palestino, um Estado judaico, isso tudo estabelecido, e isso nunca foi respeitado, porque o conflito é muito mais profundo. Palestina, não é mais Palestina, tirou o nome dela, colocou Israel. Só isso. Não tem nenhum é mocinho, nenhum é bandido. Eu sei que todo mundo tem a sua parte de razão nessa história e todo mundo não tem. O problema, quer dizer, eu não estou lá para ver o defeito deles, né? Mas, quer dizer, quem manda lá é eles, né? Quem manda agora é judeu. Tudo na mão deles, faz o que eles querem. É lógico, um crime e tal. Tanto, bom, por ser lá e ter raízes, assim, não raízes, mas, tipo, ser da mesma religião, e a gente sentir mais isso. Poderia ser em qualquer lugar, mas por ser da nossa religião, a gente vê mais como um crime. Isso afeta bastante a gente. Eu acho que vai demorar muito tempo para que se resolva. Eu acho que os dois povos eles têm que querer muito se conhecer melhor para dar a oportunidade de que exista pelo menos um diálogo de paz que resulte em alguma coisa que saia do papel. E eu acho que os jovens hoje em dia, na sua maioria, tendem a ser mais favoráveis pela paz. Mas, como eu falei, sempre vão ter os extremistas. Sempre vão ter os jovens que vão achar um absurdo Israel existir e os que vão achar um absurdo devolver terras e dar terras para se criar um Estado palestino. Nunca a gente vai conseguir a totalidade enfim, consensual. O judaísmo, para mim, é um ponto norteador, né? Então, muito mais pela parte cultural do que pela parte religiosa.
Então, eu não sou um judeu praticante ortodoxo, não é que eu respeito o Shabat, que eu não uso carro, que eu deixo a barba crescer por o judaísmo, não tem nada a ver. Eu sou judeu, me sinto judeu, trabalhei a vida inteira com a comunidade judaica, fico feliz de me sentir pertencente a esse grupo, mas o judaísmo para mim é muito mais um estilo de vida. Como eu falei, eu ouço músicas em hebraico, eu falo hebraico, eu gosto de Israel, sinto Israel como um porto seguro, sou sionista. Eu optei por um lado judaico que também mais tarde me levou para Israel e etc e tal. Mas eu nunca tive educação judaica formal, também não informal. E o que eu aprendi, eu também aprendi muito por lá e muito por leitura, etc e tal. Isso me favoreceu também encarar as coisas como eu encaro hoje, de uma forma mais moderada, mais secular, mais aberta. Eu fico muito feliz de ter... Eu tenho muito orgulho da minha religião, é meu maior orgulho. E não gostaria que fosse diferente. Eu fico muito feliz de saber a língua, saber da religião. Quanto mais eu souber, eu fico mais feliz. Eu não gostaria que fosse diferente, assim, para mim, ótimo. Tive uma formação com o judaísmo que eu acho que sempre me incentivou a seguir a religião de uma maneira muito espontânea. Assim, eu sou um cara que não sou religioso, não tenho aquelas restrições alimentares, não rezo toda sexta-feira, mas eu valorizo muito a minha origem judaica. Eu tenho uma ligação forte com a religião, mas mais em relação às tradições e aos valores do que a religião como um dogma, né? Então eu não me acho religiosa, eu sigo algumas tradições, gosto de ir na sinagoga de sexta-feira no Shabat, mas também não vou toda sexta-feira. Gosto de fazer as festas, mas não sou considerada religiosa, muito pelo contrário. No mundo árabe também tem gente boa, mesma coisa disso aqui. Olha aqui, não é igual, não é igual, não é igual. E o mundo assim. Deus é o mesmo. Todos os profetas mensageiros de Deus que foram mandados para a humanidade é a mesma. As 3 escritas sagradas, Torá, Bíblia, Corão, falam a mesma coisa. Não mata, não rouba, não mente, não inventa calúnia, não extravia o bem do órfão, e assim não pratica adultério. Todas elas falam a mesma coisa. Nenhuma fala realmente mata, rouba, isso, aquilo que está acontecendo hoje. Existe um afastamento psicológico entre os dois lados, que no final das contas, se você perguntar para um árabe alguma coisa sobre aqueles amigos judeus dele, ou ao contrário, vai existir muita ignorância e muito desconhecimento. Eu não conheço nenhum árabe, muçulmano, então eu não tenho uma relação com eles, mas não acho que nada me impediria disso. Eu nunca tive a amizade com eles lá da terra, porque eu vou mocinho novo, vi aquela barba comprida, e dá medo, tá? Aquele cascão na cabeça. Eu sou judeu e eu tenho amigos árabes, conheço muita gente na comunidade judaica que faz negócios e que tem até negócios com árabes. É uma coisa que em Israel é menos comum, embora não seja inexistente. Não, eu não tenho relação com judeu, não, sei lá, não tive amigos, não me aproximei, mas não por não querer, assim, por evitar, mas não aconteceu de ter isso. Pessoa que não me afeta, não afeta a humanidade, não está fazendo nada de mal, eu não tenho porque ter nada contra ele. Eu conheço muita gente de origem árabe, islâmica, muçulmana, nunca tive nenhum problema. A impressão que eu tenho dos jovens da minha idade é que todo mundo quer solucionar isso. Se deve ter um judeu também, se encontra, vem conversar comigo e quer falar, eu respondo tudo que eu quero. Mas respeito. A tolerância, de um modo geral,
ela vem sendo cada vez mais disseminada no mundo. Então, realmente, o Brasil, hoje em dia, ele tem as condições de contribuir com, realmente, do estabelecimento da paz em qualquer lugar do mundo, porque um país amado, ele não tem, digamos assim, alguns problemas, seja políticos, nem com os vizinhos, muito menos com os países distantes, né? Então, realmente, o Brasil realmente tem condições de contribuir para estabelecer a paz internacional. Para a gente conviver numa cidade, enfim, num país que esteja fora do conflito, ajuda bastante, porque não tem essa... É meio que uma briga por território, então não influencia muito aqui. Desde que não tenha esse assunto, assim... Essa globalização étnica, assim, facilita muito. Dá um distanciamento do conflito que permite uma relação muito mais fácil entre as partes. Então, aqui no Brasil, que é um país tradicionalmente pacífico, com uma convivência muito grande entre os grupos, não só entre judeus e árabes, mas também vários outros grupos, esse conflito não se repete. Então, eu não acho que morando em São Paulo ameniza a situação, porque eu, como judia, me sinto ligada a Israel e eu imagino que os palestinos, ou os árabes e muçulmanos, se sintam ligados à Palestina, às causas palestinas e eu à causa israelense. Essa geração mais nova de árabes e judeus permanecer aqui, principalmente em São Paulo, que é onde tem o maior grupamento deles, vai contribuir de uma certa forma para que esse ódio todo ele se dilua. E, poxa, eu acho sim que o Brasil é um país diferenciado nesse aspecto. Eu acho que os preconceitos aqui são muito mais amenizados, são colocados muito mais de lado, em prol, não sei se do jeitinho brasileiro mesmo, da alegria, mas você vê que é possível árabes e judeus coexistirem aqui, sim, pacificamente, com harmonia e numa boa. As pessoas aqui têm uma convivência muito grande, um nível de convivência e de coexistência e de colaboração muito grande, mas em épocas tensas no Oriente Médio existe uma tensão importada do Oriente Médio também. Quer dizer, há realmente uma contribuição interessante no Brasil nesse sentido, mas que não é uma contribuição decisiva. Eu não vejo isso se resolvendo agora, não vejo isso se resolvendo na próxima geração. Eu acho que ainda vai aí um longo caminho. E eu acho que para haver uma solução é essencial que as pessoas entendam um pouco melhor o que é esse conflito, né? Porque não é uma coisa tão simplista de ódio entre duas etnias. Bom, eu esperaria que acabasse, com certeza, porque é horrível. A gente já viu muita coisa muito, muito ruim, mas seria bom que acabasse, com certeza. Eu acho importante que as pessoas aqui não importem um conflito, não há razão para isso. As pessoas no Oriente Médio já vivem em um momento complicado, mas mesmo assim elas sabem dar as mãos e sabem ser parceiras em iniciativas importantes. E a gente devia importar isso para cá, devia trazer esse exemplo para cá, de convivência e de repente, ser um exemplo para eles. E eu acho que aqui ou lá é muito difícil, mas eu imagino que as próximas gerações elas possam, espero, né, que elas possam coexistir, né, conhecer mais um pouco da religião do outro, da cultura do outro, para poder coexistir. Coexistência, ela tem que chegar um dia, né, do jeito que for. Então, seja com fronteiras muito estabelecidas, seja o que for. Se todo mundo senta igual por igual, para discutir o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, e chegar a uma conclusão, por que não?
A esperança tem que sempre existir. Se você perguntar para qualquer cidadão israelense, hoje, que vive em Israel, perguntar, você quer que esse conflito continue? Ele vai responder assim, não, eu não quero. Eu quero criar minha filha, eu quero criar meus filhos, eu quero ter minha família, eu quero ter meu emprego, eu quero ter meu trabalho. Eu não quero ficar toda hora prestando atenção se a sirene vai tocar ou se vai explodir bomba. Árabe, árabe, judeu, judeu. Tem muito mais elementos do que as pessoas em geral enxergam. Os extremistas são poucos, mas fazem muito barulho. E meus pais passaram isso pra mim como um crime, né? Uma coisa, sei lá, uma guerra. Guerras, todo mundo sai perdendo. Não dá para se assumir lado nenhum nessa história. Não vejo um muçulmano, um árabe, um judeu como mais ou menos. E se a paz vai existir, eu não sei. العرب بيطلبوا يكون العالم بخير والحمد لله رب العالمين. Gostaram do filme? E o Fora de Série fica por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato no e-mail foradeserie@mackenzie.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau!